Então, vamos lá. Nós estamos continuando aí a resolução da lista 4, né? Da lista 4, e nós tínhamos resolvido aí 10 questões, e faltam, então, 5 questões, mais duas que eu acrescentei aí para aproveitar esse espaço, tá? Então, vamos aí à questão 11, a questão de zoologia, que caiu na prova do Enem em 2019, certo? Ela fala, então, que na piscicultura costumam-se usar larvas de artêmia. Artêmia é um crustáceo bastante interessante, é um crustáceo pequenininho, parece um pequeno camarão, certo? Então, usam-se as larvas dessa artêmia para alimentar larvas de peixes. Larvas de peixes. Peixe é um negócio interessante, tá? Esse termo larva de peixe pode parecer esquisito para vocês, né? Mas o que acontece com o peixe é o seguinte, tá? Ele tem um ovo, certo? Do ovo, né, sai uma fase que tem o saco vitelino, tá? Uma fase que tem o saco vitelino, que é chamada de larva, tá? Que é chamada de larva. Então, é uma fase com o saco vitelino, certo? Então, do ovo sai essa fase com o saco vitelino. Então, enquanto ele tem o saco vitelino, ele é chamado de larva, certo? Depois ele perde o saco vitelino, né? Que vai gastando os nutrientes do saco vitelino. Aí a gente chama de alevino, de alevino. E depois, então, é que ele vai para adulto, tá? Então, na verdade, o enunciado tem um pequeno errinho aí, tá? A artêmia não é para alimentar a larva, é para alimentar o alevino, tá? Porque a larva tem o saco vitelino. Ela se alimenta do vitelo, né? Do saco vitelino, tá? Na verdade, quem se alimenta com a artêmia é o alevino. A larva, inclusive, ela nem abre a boca, tá? Bom, então, ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada, porque é um crustáceo marinho, tá? É um crustáceo marinho, mas, presta atenção, a artêmia tem uma curiosidade. Ela é um crustáceo marinho, mas que ela consegue sobreviver em água menos salgada, tá? Como assim, Ramon? Isso é muito doido. Você pega a água do mar, você vai colocando água doce, vai colocando água doce, vai colocando água doce. Aos poucos, vai diluindo essa água do mar. Aos poucos, a artêmia consegue se adaptar. A artêmia consegue se adaptar. Isso é um negócio muito interessante, tá? Então, essa característica, né? A gente fala que a artêmia é um animal eurialino, tá? Eurialino. O que é isso? Alino vem de halogênio, né? Vem de sal, né? Haletos aí, cloreto, essas coisas, né? Então, a artêmia, ela suporta várias concentrações salinas, da água do mar até concentrações bem diluídas próximas à da água doce, tá? Agora, existem outros organismos, tá? Que eles são estenoalinos, tá? O que é um organismo estenoalino? É aquele que não suporta grandes variações da salinidade, tá? Que não suporta grandes variações de salinidade. Então, a artêmia é eurialino, suporta viver em ambientes com grande variação de salinidade. Mas isso é o contrário, então, de estenoalino, que é aquele que não consegue viver em locais de grande concentração de salinidade, grande variação de salinidade, né? Por exemplo, peixe-palhaço, né? Peixe-palhaço aí de aquário, certo? Ele é estenoalino, tá? Ele vive na água do mar. Se você baixar a concentração, ele morre. Agora, a artêmia não. A artêmia é eurealina. Ela consegue viver em vários graus de concentração. Então, ela é bastante interessante, tá? Porque, apesar de ser um crustáceo de água salgada, serve para alimentar peixes de água doce, tá? Por causa dessa adaptação dela. Bom, ovos de artêmia são colocados em garrafas, sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, Zé Clório, liberando suas larvas, também conhecidas como náuplios, né? As larvas de crustáceos, viu? As larvas de crustáceos são conhecidas como náuplios.
Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e ele sobe na direção do gargalo. Aí são recolhidos com uma redinha. Tá? Então, esse comportamento das artêmias, qual o comportamento das artêmias? Qual o comportamento das artêmias? Subir em direção ao gargalo. No caso, subir em direção à luz, né? Subir em direção à luz, certo? Então, isso é um comportamento, né, de ser atraído pela luz, tá? Então, gente, isso aqui é muito óbvia a resposta, porque a única alternativa aí que fala de luz é a letra B, né? Foto, tá certo? Foto, luz, né? Fototropismo, movimento em direção à luz, tá certo? É a única alternativa aí que fala de luz, né? A é gravidade, C é água, D é temperatura, E é substância química. Então, esse subir em direção à luz, né? Subir em direção à luz é uma ideia de fototropismo, né? É uma ideia de fototropismo. Agora, eu particularmente não gosto muito deles terem usado esse termo aí, não, tá certo? Eu particularmente não gosto muito, não. Porque fototropismo é um conceito que a gente usa mais para planta, né? Planta, tem negócio de auxina, fototropismo positivo, fototropismo negativo. O termo é mais usado para planta, tá? Mas tudo bem, passa. É a melhor alternativa que tem aí, não tem dúvida, tá? Bom, questão 12. Insetos podem apresentar, Enem 2018. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles é a holometabolia. Que é isso, meu Deus do céu? Holometabolia, tá? Não é desenvolvimento completo, não. Não é desenvolvimento completo, não. É metamorfose completa, tá? Metamorfose completa. Então, você tem um ovo, esse ovo dá uma larva, essa larva dá um casulo, tá? E desse casulo sai o adulto, tá? Desse casulo sai o adulto. Então, borboleta, por exemplo, né? Borboleta, por exemplo, tem metamorfose completa. Ela tem um ovo, do ovo sai uma larva, que é a lagarta, que vira um casulo ou crisálida, que depois vira o adulto. Mosca, metamorfose completa. Né? Tem o ovo, uma larva, depois ela vira um casulozinho, depois vira o adulto. Né? Então, isso é metamorfose completa, holometabolia. Tá? É desenvolvimento completo, metamorfose completa. Tá? Bom, constituído então pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, né? O casulo, chamado também de pupa. Tá? Casulo chamado também de pupa. Uma coisa. Bom, as fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Tá, joia? Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Opa, isso aqui é uma informação interessante. As ordens mais numerosas. Então, por exemplo, coleóptero, besouro. Besouro é a ordem mais numerosa de insetos. Tá? São holometábolos. Né? Lepidópteros, borboletas, são holometábolos. Né? Moscas, pernilongos, são holometábolos. Certo? Então, são ordens assim que têm muitas espécies conhecidas. Quer dizer que tem muito sucesso. Se tem muitas espécies conhecidas, quer dizer que tem muito sucesso. Então, esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies, quer dizer, um maior sucesso. Né? Se existem mais espécies dessas ordens, é porque elas têm mais sucesso. Em razão de quê? Então, é uma questão interessante, né? Isso é uma questão interessante. Tá? A resposta correta, já vou direto nela, tá? Que é o seguinte: eu tenho a larva, ela tem um tipo de alimentação. A lagarta, por exemplo, come folha. Já a borboleta adulta, ela se alimenta de néctar. Tá?
Você pega lá o besouro rola bosta, né? O famoso besouro rola bosta. A larva se alimenta da bosta, se alimenta do cocô, né? Ela cresce ali dentro do cocô e se alimenta do cocô. O adulto não, o adulto se alimenta de outros materiais, não é de cocô, tá? Então é bastante interessante, tá? Quando eu tenho uma fase da vida do animal que se alimenta de uma coisa e uma fase da vida que se alimenta de outra, tá? Porque elas não competem entre si pelo alimento. Elas não competem pelo alimento. Então a letra C é a resposta aqui, ó. Tá certo? Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Tá? Então, a larva tem um nicho, né? Tem uma função. Lembra que nicho ecológico é a função que o organismo exerce. Né? Então, ela se alimenta de determinada coisa. O adulto se alimenta de outra. Então, elas não competem por alimento. Tá? Então, letra A, proteção da pulpa não tem nada a ver, proteção de ovos não tem nada a ver, ingestão de alimento durante todas as fases de vida, claro que não, a pulpa casulo não se alimenta mais, né? Ele uma lagarta, por exemplo, ela come, quando ela vira casulo ali, ela vai gastar o que ela comeu para virar o adulto, né? Utilização do mesmo alimento em todas as fases, não. Tá? Então, essa ideia de metamorfose, tá? É muito mal entendida, muito mal compreendida entre os alunos, porque os alunos acham que metamorfose é apenas uma mudança de forma. Né? Porque metamorfose quer dizer isso, mudança de forma. Mas não é só uma mudança de forma. Tá? É uma mudança de atuação também, de nicho ecológico também. Pega o sapo, né? Metamorfose. O girino se alimenta de pequenos organismos aquáticos, plâncton, basicamente. O sapo adulto se alimenta de insetos. Né? Então, posso ter uma lagoa cheia de girino, em volta dela cheia de sapo, que eles não competem. O sapo não compete com o girino, o alimento deles é diferente. Tá? Eu, particularmente, gosto muito dessa questão, porque para o vestibular, para o Enem de 2018, eu tinha elaborado um simulado que tinha uma questão extremamente parecida com essa. Extremamente parecida com essa. Inclusive, era sobre crustáceo. E falava das fases da vida do crustáceo, falava do náuplio. Então, tinha um ovo, tinha um náuplio, tinha mises, tinha as fases que tem. E falando que cada fase daquela tinha um alimento. E que aquilo era vantajoso. Por quê? Porque diminui a competição entre eles. Né? Então, quando eu vi essa questão, nossa, eu fiquei satisfeitíssimo. Falei assim, opa, essa aqui eu peguei ela em cima, peguei ela na veia. Tá? Então, isso aqui é um caso bastante interessante. Certo? Questão 13. Um alimento orgânico. Então, peraí. É um termo muito geral, né? É um termo muito geral. Alimento orgânico. Tá? O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer? Está querendo falar de agricultura orgânica. Ele está querendo falar aqui de agricultura orgânica, em vez de agricultura convencional. Tá? Então, na agricultura convencional, você usa pesticidas, né? Agrotóxicos, defensivos agrícolas, não interessa o nome, né? É tudo a mesma coisa, certo? E na agricultura orgânica, não. Você não vai usar agrotóxicos, pesticidas, defensivos agrícolas, tá? Evitando a contaminação do alimento com essas substâncias. E é muito interessante que o alimento não se contamine, né? É muito interessante. Porque essas substâncias, você sabe que elas podem se acumular na cadeia alimentar e causar problemas, certo? E outras situações também. Quando você usa um inseticida, você mata não só o inseto praga, como você mata insetos que são úteis, polinizadores, por exemplo. Então, a agricultura orgânica é isso, produção do alimento orgânico.
E aí, no alimento orgânico, tem que ter uma embalagem com um selo, tá? De uma instituição certificadora. Uma instituição certificadora. Então, esse selo, ele garante a procedência. Ó, esse alimento é orgânico. Por quê? Porque uma instituição foi lá na fazenda, onde aquilo ali é produzido, tá? E examinou todos os procedimentos. Pessoal, aqui não é usado agrotóxico, aqui não é usado isso, não é usado aquilo, aqui é usado outras coisas, tá? Então, esse alimento é orgânico. Então, precisa de uma instituição certificadora, tá? E isso é muito sério, viu? Isso aqui é um negócio muito sério. Você pode imaginar se uma pessoa pode fazer fraude. Gente, não conheço fraude em certificação de alimentos. Essas instituições são muito sérias, porque se elas cometerem uma fraude e isso aí for descoberto, nossa senhora, tá? Se ela certificar um alimento, falar que ele é orgânico e ele não é orgânico, nossa, isso vai dar um problema. Não sei nem o tamanho, tá? Bom, então garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio de quê? Não pode ser inseticida. Inseticida não é, tá? Então você vê aqui que nem tem as alternativas que inseticida. Então, como é que você controla insetos de forma orgânica? Né? Utilizando, por exemplo, predadores naturais. Mas eu poderia usar parasitas também, tá? Eu poderia usar parasitas como vírus, por exemplo, naturais. Certo? Mas você vai usar um vírus? O vírus vai matar um inseto, gente. Esse vírus não faz mal para você, não, nem para a planta. Vírus é parasita específico, tá? Então, você tem lá a lagarta do milho. Tem um vírus, né, que mata a lagarta do milho. Só ela. Não causa problema nenhum para você. Em vez de você usar o inseticida, você usa lá o predador, o parasita, certo? E aí ele elimina ali o causador do problema. Tem nada a ver com a adubação. É claro que você pode usar a adubação verde, a compostagem, a irrigação do solo, aquelas sementes com aquela bactéria Rhizobium, que fixa nitrogênio, faz a fixação biológica. Tudo aqui, ó, são práticas de agricultura orgânica. Tudo aqui, tá? São práticas de agricultura orgânica. Tudo. Agora, o que tem a ver com controle de insetos é a utilização de predadores naturais, tá? Gente, atenção, muita atenção, tá? Sistemas agroflorestais. Isso aqui está na moda, tá? Isso aqui está na moda, certo? É uma agricultura feita em meio a um ambiente florestal. Ramon do céu, como assim? Agricultura dentro da floresta? A ideia é mais ou menos essa, tá? Olha só, aqui o chão, você tem uma floresta, tá? Vamos fazer uma florestinha aqui. Vamos fazer uma florestinha aqui. Você tem uma floresta, tá? Árvorezinha, 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 árvorezinha. Aí você tem as folhas que caem no chão. Essas folhas decompõem e originam nutrientes para o solo, correto? Originam nutrientes para o solo, tá? Aí eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Tirei uma fileira de árvores aqui,
tirei uma fileira de árvores ali, certo? Cortou a floresta? Em parte. Em parte. A maior parte da floresta é de pé aí, tá certo? E eu vou plantar, eu vou fazer a minha agricultura entre essas árvores. Eu vou fazer a minha agricultura entre essas árvores. Podem ser plantas rasteiras, tá? Tomate, por exemplo, tá? Plantas baixas, arbustos, né? Ou podem ser plantas frutíferas, laranja, manga, não sei o que, não sei o que, tá? Então, isso é um sistema agroflorestal. Eu tenho a agricultura junto com a floresta. Qual que é a vantagem? As folhas das árvores que caem no chão decompõem e liberam nutrientes. A sombra diminui a evaporação da água. Então, o solo é mais úmido, precisa de menos irrigação, dá menos problema ambiental, né, por irrigação, certo? Nas árvores vivem predadores naturais, né? Predadores naturais de pragas, que se alimentam então dessas pragas. Então, isso é o sistema agroflorestal. Tá? Sugestão, viu, gente? Sugestão. Leia um pouquinho a respeito disso aqui. Tá? Leia um pouquinho a respeito disso aqui. Tá bom? Então, pega uma folguinha que você tiver aí hoje mesmo, aí, ó, certo? Aí você pensa, opa, peraí, deixa eu pesquisar no Google aqui o que é um sistema agroflorestal e quais são suas vantagens, tá? Então, está relacionado a essa produção de alimentos orgânicos também. É uma alternativa de produção de plantas, né? De agricultura orgânica, tá? Bom, questãozinha aqui de evolução. A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Teoria do refúgio. Como é que é essa teoria do refúgio? Aí vai explicar aqui. Tá? Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, eras do gelo, né? Eras do gelo, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Tá? Então, durante a era do gelo, né, diminui a chuva, né, congela. Tá? Então, a umidade diminui. Ah, mas e o gelo? O gelo está sólido, não é umidade, não é água líquida. Certo? Dessa forma, matas expandiram quando não estava na era do gelo, né? Estava mais quente, as matas expandem. E depois reduzem quando vem uma era do gelo. Expande, reduz, expande, reduz, expande, reduz. Então, nos períodos de seca prolongada, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Como assim, Ramon? Não entendi. Olha aqui, ó, você tem a floresta plena. Tá? Quando vem a seca, né, a era do gelo e da seca, aquela floresta toda que você tinha, tá, ela vai reduzindo a pequenos núcleos de floresta, a pequenos núcleos, a pequenos fragmentos de floresta. Tá? Depois expande de novo e junta tudo de novo. E contrai, expande. Tá? Vai formando esses fragmentos ou refúgios. Porque aquelas espécies que viviam ali vão ter que se contentar agora com esse refúgio. Né? Elas não têm mais aquela área toda. Tá? Então, no período de seca prolongado, cada núcleo da floresta ficava isolado do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por um processo de diferenciação genética. Claro, estão isoladas, vão cruzar entre si. Então, vai ter predomínio ali de certas características daquela população. É o famoso efeito do fundador. Tá? Os que estão ali vão fundar uma população com aquela característica genética. Muitas vezes diferenciando das outras, transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outros refúgios. Tá? Então, essa espécie aqui pode ficar diferente da que tinha aqui,
ou diferente dessa outra aqui, ó, ao qual ela está isolada, do qual ela está isolada, tá? Então, isso é teoria do refúgio. Então, você imagina, com essa expansão, contração, formação de refúgios, expansão, contração, formação de refúgios, em cada refúgio desse formando espécies diferentes, né, ao longo de milhares de anos, você vai explicar, então, a grande variedade de espécies na Amazônia. Né? Então, tem uma variedade muito grande por causa desses refúgios, onde espécies evoluíram. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é a evolução alopátrica. Vou direto aqui na resposta. Tá? Para ficar fácil de explicar para vocês, tá bom? Para você não perder o rumo aí. Evolução alopátrica. O que é alopatria? Ambientes diferentes, graças ao isolamento geográfico. Então, esses organismos aqui ficaram isolados daqueles ali. Aqui deu origem a uma espécie, ali deu origem a outra. Lembra? É o processo mais famoso de especiação. Você tem o isolamento geográfico, aí forma subespécies, aí tem o isolamento reprodutivo, aí você tem as novas espécies. Então, isso é evolução por alopatria. Tá? E é a resposta. Tá? Agora, vamos analisar as outras alternativas, que são conceitos importantes. Anagênese. Anagênese é a modificação gradual de uma espécie sem originar outra espécie. Olha aqui a anagênese, olha. Eu tenho essa espécie. Ela foi se modificando ao longo do tempo. Tá? Pode até originar uma outra espécie, mas não origina duas. Aquela espécie pode ter se transformado nessa outra. Mas ela não bifurcou, deu duas espécies. Isso não. Quando tem essa bifurcação, chama-se cladogênese. Eu tenho uma espécie, aí eu tenho o isolamento geográfico, deu uma espécie aqui, deu uma outra aqui. Olha, essa aqui está sofrendo anagênese. Essa aqui está sofrendo anagênese. Chegou aqui, ó, cladogênese de novo. Tá? Então, aqui, ó, onde bifurca e forma duas espécies, é uma cladogênese. Agora, quando só modifica sem só formar duas ou três novas espécies, aí é anagênese. Tá? Aí é anagênese. Qual a evolução? É quando espécies evoluem juntas com adaptações de ambas. Tá? Isso é importantíssimo, principalmente na relação inseto-planta. Então, as angiospermas, elas evoluíram junto com seus polinizadores. Então, as adaptações que você tem na flor da angiosperma, né? Flor vistosa, cheirosa, grande, com néctar, não sei o quê. Isso foram adaptações, foram evoluções para atrair o polinizador. E o polinizador também foi se tornando dependente daquilo ali. Então, a planta torna-se dependente do polinizador e o polinizador torna-se dependente da planta. Né? Exemplo clássico aqui pertinho da gente, piquezeiro. Piquezeiro é polinizado por morcego e ponto final. Não tem outro polinizador. É morcego. Tá? Então, aqueles morcegos que polinizam o piquezeiro se adaptaram para aquilo. Eles vão lá na flor, se alimentam lá na flor. E a planta evoluiu também para ter eficiência nessa polinização por morcego. Então, isso chama coevolução. Agora, tem coevolução ruim também, né? Parasita hospedeiro. Tá? Parasita hospedeiro. Então, o piolho, por exemplo. O piolho e o humano. Nós fomos evoluindo, o piolho foi evoluindo. Nós tentando fugir do piolho, o piolho tentando parasitar a gente com mais eficiência. Quer dizer, nós fomos desenvolvendo mecanismos de defesa, principalmente imunológicas, ao longo da evolução, e o piolho desenvolvendo mecanismos agressivos. Piolho, carrapato, tá? Então, existe uma coevolução aí também. Coevolução não é só do bem, tá?
Evolução simpátrica é quando a evolução se dá no mesmo ambiente. Tá? Quando uma espécie origina duas no mesmo ambiente, sem ter havido um isolamento geográfico. O caso mais comum de evolução por simpatria é quando ocorrem mutações importantes e drásticas. Tá? Então, por exemplo, uma planta teve uma mutação que agora ela só consegue se autopolinizar. Antes ela cruzava com outras plantas da mesma espécie, agora não cruza mais não. Então, de uma hora para outra, eu tinha o quê? A planta que cruzava com as outras. Aí uma lá mutou. Ela só cruza com ela mesma. Então, aquela planta deu origem a duas espécies. Uma espécie que cruza com as outras e outra espécie que só cruza com ela mesma. Então, isso é evolução por simpatria. Tá? Mutações drásticas. Convergência adaptativa é aquela história, né, famosa, animais ou plantas de grupos diferentes que arrumaram a mesma solução para o mesmo problema, né? Então, um peixe, um mamífero, um réptil, um outro réptil aqui completamente diferente, ictiossauro é um réptil já extinto, tartaruga é um réptil atual, pinguim que é uma ave, todos eles para deslocar dentro d'água, né? Eles têm a mesma forma do corpo, né? Para vencer a resistência da água. Isso é convergência adaptativa, tá? E ainda poderia ter colocado aqui ainda, né? Um conceito importante, a irradiação adaptativa. Adaptativa, né? A irradiação adaptativa é outra história, né? É quando eu tenho um grupo e ele evolui para ocupar diversos ambientes, insetos, por exemplo, né? Aí tem insetos aquáticos, terrestres, voadores, parasitas, né? Mamíferos aquáticos, terrestres, voadores, certo? Então, isso aí é irradiação. Um grupo, né, que resolve ocupar vários ambientes. Agora, aqui não, aqui são vários grupos, peixe, réptil, mamífero, ave, que convergiram, né, arrumaram a mesma solução para o mesmo problema, convergência. Tá? É outra história. Questão aí sobre saúde. A utilização de extratos vegetais, extratos de origem natural, tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. Opa! Produtos de origem botânica que combatem insetos. Né? Extratos de origem vegetal, o pessoal está usando no mundo inteiro aí para, por exemplo, combater insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle de uma doença transmitida por inseto. Citosomose é transmitida por caramujo. Caramujo é molusco. Leptospirose é pelo rato. Ah, pela pulga do rato, né? Não, pela urina do rato. Pela pulga do rato é a peste bubônica. Tá? Leishmaniose, inseto. Mosquitos, flebótomos, gênero Lutzomia, né? Mosquito palha, birigui, tá certo? Então, a leishmaniose pode ser controlada, né, com produtos botânicos, repelentes de insetos de origem natural. Vocês não conhecem citronela? Né? Citronela é um repelente de inseto de origem botânica, de origem natural. Tá? Hanseníase ou lepra tem nada a ver com inseto. AIDS tem nada a ver com inseto. Tá? Bom, aí coloquei mais duas questõezinhas aqui para aproveitar aqui o espaço e o tempo, né? Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização. Opa! Uma questão sobre dupla fecundação em angiosperma. E como é que é a dupla fecundação em angiosperma? Né? Núcleo gamético, que é o gameta masculino, mais oosfera, dando zigoto.
Núcleo gamético ou núcleo espermático, mesma coisa. É o gameta masculino que é transportado do tubo polínico. Fecunda a esfera dá o zigoto. E o outro núcleo gamético junta com um núcleo polar e com outro núcleo polar e dá um tecido triploide, porque o zigoto, né, gente? O zigoto é diploide. N mais N. Aqui vai dar o endosperma secundário. Triploide. O endosperma secundário, 3N, triploide. Então, essa segunda fertilização, porque essa primeira aqui é clássica, né? Gameta masculino e feminina é clássica. Foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido triploide, que é o endosperma. O que quer dizer endosperma? O que quer dizer endosperma? Dentro da semente, que armazena amido, nutriente, né? Então, um tecido de reserva para o embrião, dentro da semente, para o embrião, não é para o fruto, não. Nem é revestimento, nem é megagametófito, vascularização, porque não tem nada disso. Tá certo? Não tem nada disso. Endosperma secundário, dentro da semente, de tecido triploide, né? De armazenamento de reserva. Amido. Tranquila, né? Manjado. Nunca tinha caído, viu? Nunca tinha caído. Atenção! Você vai pegar provas do Enem para praticar. Pega de 2016 para cá. De vez em quando eu uso uma questão de 2010, 2011, porque são questões interessantes. Mas o conjunto da obra, não. Se você pegar o Enem de 2010, você vai ver que tem muita questão de ecologia, tem quase nada de célula, tem quase nada de botânica, tem quase nada de zoologia. Agora, se você pega uma prova mais atual, você continua tendo muita ecologia. Continua, 3 ou 4 ou 5 de ecologia. Mas você vai ter célula, você vai ter tecido, você vai ter sistema, você vai ter genética, você vai ter zoologia, você vai ter botânica. Sabe? A prova de 2016, 2017 para cá é uma prova mais abrangente. Aquelas provas mais antigas lá, elas não são muito abrangentes, não. Tá? Questões boas, mas não são muito abrangentes, são bem diferentes das provas que você tem hoje. A deficiência de lipase ácida lisossômica. Aí tem aluno que lê isso aqui já cai para trás, né? Que isso, meu Deus do céu, nunca ouvi falar disso. Não assusta, isso vai acontecer toda hora, tá? Ele está te apresentando uma coisa nova que você nunca ouviu falar, tá? Para você raciocinar em cima dela com o conhecimento que você tem. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária, opa, questão de genética, associada a um gene do cromossomo 10. Ó. Os pais dos pacientes, quer dizer, o pai de um indivíduo que é deficiente dessa enzima lisossômica, podem não saber que são portadores dos genes da doença, até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, quer dizer, tem o gene, mas não manifesta a doença, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Gente, pelo amor de Deus! Mas na cara que isso não tem jeito. Quando ambos são portadores, tem o gene que causa o problema, mas não sabe que tem. Tá certo? Eles têm o gene que causa o problema, mas eles não sabem que tem. Aí pode nascer o quê? Uma chance em 4 de nascer um bebê afetado. Por questão óbvia de primeira lei, casal heterozigoto, 1/4 de chance de ter um filho afetado. Não tem mais fácil que isso aqui, não, gente. Mais fácil que isso aqui não existe, não. Tá certo? Não existe mais fácil que isso aqui, não.
tá? Essa é uma doença hereditária de caráter recessivo, determinada pelo genzinho. Dominante? Não. Codominante? A codominante é quando um gene domina junto com o outro, que é negócio de azão e azão linha. No sistema B, ó, o isão A e o isão B. Né? O isão A e o isão B são codominantes. Eles dominam juntos, um não domina sobre o outro. Né? Poligênico, quando existem vários genes relacionados ao problema. Polialélico, quando tem vários alelos relacionados ao problema. Então, aqui não tem vários genes, é um gene só e não tem vários alelos, são dois só, azão e azinho. Gente, muito óbvio. Não sai caçando pelo em ovo, não, pelo amor de Deus. Tá? Questão facílima. Agora, o aluno começa a ler lá, deficiência de lipase lisossômica, gene do cromossomo 10. Ai, meu Deus do céu, deve ser polialélico, que eu nunca ouvi falar. Não, pelo amor de Deus. Tá? Questão muito tranquila, não pode errar esse tipo de questão. Tá? Então, da biologia aqui a gente fecha essa lista 4 mais essas duas questões, certo? E eu vou disponibilizar, então, lá no canal, essas listas com essas marcações aí para vocês reverem, estudarem e tudo mais. Tá bom? Então, deixa eu parar aqui essa gravação. Próxima semana, estamos indo, então, para a lista 5, tá?